Maria Bonita gritava: "Me solte, seu nojento! Lampião vai me encontrar e acabará com você! Cale seu boca, sua imunda! Hoje você aprenderá o que é ser mulher de verdade", esbravejou o coronel. "Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas." O sol não nascia, ardia. O sertão parecia segurar a respiração naquela manhã em que o destino de um homem seria medido a sangue e poeira. Um grito de mulher ecoou de longe. Depois, silêncio. E onde há silêncio demais, há pecado. Dizem que foi nesse dia que Lampião perdeu o que tinha de humano, e o sertão aprendeu que o amor, quando ferido, pode virar guerra. O vento soprava quente entre as pedras quando ele apareceu no alto do morro. O chapéu de couro sombreando o rosto, a cartucheira cruzada no peito. O bando descansava à beira do rio seco, limpando armas e contando os trocados do último confronto. Moedas de prata manchadas de suor e sangue. Havia riso, havia calma, até que o tropel cortou o sossego. Um cavalo surgiu ao longe, tropeçando entre espinhos, trazendo Zé Sereno quase desmaiado, a camisa rasgada e o rosto pálido de pó. Ele mal conseguiu desmontar. Cambaleou até Lampião e caiu de joelhos ofegando. Nenhum dos homens se mexeu. O capitão esperou, olhando o horizonte, até que a voz do cangaceiro saiu trêmula: "Capitão, levaram Maria." Ninguém respirou. O sertão por um instante pareceu se apagar. O som das cigarras cessou, o vento se calou, e só o farfalhar seco de uma folha sendo levada pelo chão cortou o silêncio. Lampião ergueu o olhar devagar, o brilho nos olhos era de aço. Zé Sereno contou tudo: o ataque em Jeremoabo, o grupo de volantes do coronel Hermógenes de Brito, o arrastamento de Maria pelas tranças, o medo do povo, as portas trancadas. Disseram que o coronel queria domar o rei do cangaço, mostrar que homem de farda ainda mandava sobre homem de coragem. Lampião escutou sem interromper, o maxilar travado, as mãos firmes sobre o rifle. Quando o relato terminou, ele levantou-se devagar, ajeitou o chapéu e disse apenas: "Deus que me perdoe, mas hoje eu viro sentença." O bando entendeu. Corisco tentou falar: "Capitão, é armadilha." "É claro que é." Lampião o olhou sem raiva, só cansaço. "Eu sei, Corisco. Mas é Maria." O fogo da fogueira refletia nas cartucheiras e a noite parecia mais quente do que devia. O sertão se encolheu. Era o tipo de silêncio que vem antes da tragédia. Lampião se afastou um pouco, olhou o rio seco e pensou em como ela ria quando chamava seu nome. Maria tinha jeito de brisa, mas palavra de faca. Era a única que o fazia esquecer a guerra por uns minutos. Agora, tinham levado a paz e deixado o resto, a fúria. Ele voltou ao acampamento, mandou os homens prepararem os cavalos e conferirem munição. Ninguém dorme. Amanhã a terra vai cheirar a enxofre. O céu estrelado era testemunha muda. Alguns cangaceiros fizeram o sinal da cruz. Outros beijaram medalhas de santos. Corisco riscou a lamparina e murmurou: "Que Deus tenha pena deles." O capitão virou-se, o rosto meio escondido pela luz do fogo, e disse com voz que parecia vir do chão rachado: "Quem mexe com o que é meu, conhece o demônio que me guia. Dizem que foi naquela noite que o inferno se mudou para o sertão e vestiu o chapéu de couro. E se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar." A lua minguava sobre o sertão quando o bando de Lampião se reuniu em volta da fogueira. O calor era espesso, a noite sem vento. O som dos grilos parecia zombar da tensão que pesava no ar. Zé Sereno, ainda com o rosto abatido, repetia os detalhes do ataque, e cada frase era como brasas caindo sobre o peito dos homens. O coronel Hermógenes de Brito,
chefe político de Jeremoabo, havia mandado seus volantes para capturar Maria Bonita durante a feira de Santana, quando ela saíra para vender rendas e fitas com 2 mulheres do povoado. Diziam que os soldados chegaram atirando, gritando o nome de Lampião, e que um dos jagunços a prendeu pelos cabelos diante de todos. O povo se escondeu nas casas, rezando para não ser visto. Maria tentou reagir, mordeu a mão de um deles, mas foi contida a golpes. A feira virou caos, com carroças tombadas, galinhas voando e gente chorando. O coronel, lá de longe, mandou dizer que queria ver o rei do cangaço ajoelhado. Lampião permaneceu sentado o tempo todo, o rosto imóvel, apenas o polegar tamborilando no cano da carabina. Quando Zé terminou, o silêncio foi tão denso que dava para ouvir o crepitar da lenha. Então ele falou, baixo, mas firme. Hoje o sertão vai saber o que é pagar por pecado. Corisco o observava com atenção. Capitão, o coronel é homem cercado. Tem volante em Piranhas, tem jagunço até em Canindé. Se a gente for de peito aberto, morre todo mundo. Lampião levantou-se, ajeitou o punhal no coldre e respondeu. Cangaceiro nasceu para morrer de frente, não pelas costas. Os homens o acompanharam com o olhar. Cada um sabia que quando Lampião falava daquele jeito, não havia volta. Ele andou até a beira do rio seco, olhou o chão rachado e murmurou como se falasse sozinho. Maria me esperou quando o mundo inteiro me chamava de bandido. Agora é minha vez de buscar o que é meu. Corisco ainda tentou uma última vez. Se for armadilha, capitão, o coronel vai rir do nosso sangue. Então ele vai rir pouco, respondeu Lampião, e saiu caminhando rumo ao escuro. O bando se organizou em silêncio. Rifles foram limpos, as cartucheiras pesadas nos ombros. Zabelê, o mais novo, tremia enquanto ajeitava o chapéu de couro. É verdade, capitão. Levaram mesmo a Dona Maria. Lampião o encarou com olhos de ferro. Levaram e vão devolver, nem que seja em troca do inferno. Os homens montaram os cavalos, as ferraduras faiscando contra as pedras. O sertão, quieto, parecia segurar a respiração. Um trovão distante cortou o céu, sem chuva. Era presságio. Antes de partirem, Lampião puxou do bolso um rosário gasto, presente de Maria. Beijou o crucifixo e disse para ninguém em especial: que Deus me olhe, mas que feche os olhos para o que vou fazer. Naquela noite, nenhum cangaceiro dormiu. O cheiro da pólvora se misturava ao do couro aquecido e os homens aguardavam o amanhecer como quem espera um julgamento. Foi ali, entre fogo e fé, que Lampião deixou de ser apenas homem. Virou sentença. O dia amanheceu pesado sobre o sertão. O sol parecia cair de lado, pintando de ouro e pó as pedras secas que cercavam o caminho. Lampião cavalgava à frente, a sela rangendo sob o peso das cartucheiras. Atrás dele, o bando seguia em fila silenciosa. Corisco, Zé Sereno, Luiz Pedro e os outros. O vento soprava quente, trazendo o cheiro do mato queimado. Ninguém falava. Cada um carregava no peito o medo e a fé, como se fossem o mesmo fardo. Passaram por Poço Redondo, onde o povo, ao ver o bando, trancou as portas e apagou as lamparinas. Todos sabiam. Quando Lampião atravessava uma vila em silêncio, o sangue não tardava a correr. Em cada casa, alguém se benzia às pressas. O nome de Maria Bonita já se espalhava pelas bocas, junto com o boato de que o coronel a mantinha presa num casarão em Jeremoabo, sob guarda de 20 e tantos homens. Corisco se aproximou, puxando o cavalo para o lado do capitão. Capitão, o povo fala que ela está viva, mas maltratada. O coronel quer te tirar do sério, quer ver você cair na tocaia. Lampião não desviou o olhar do horizonte. Ele conseguiu, Corisco. Eu já tô fora do sério faz tempo. O sol batia forte, o suor escorria pelo rosto em filetes grossos, misturando-se ao pó. O calor fazia o couro das roupas ferver. Quando chegaram à fazenda Tapera, um homem magro, de chapéu baixo e olhar arisco, apareceu na porteira. Tão procurando pouso, capitão?
Lampião olhou rápido e reconheceu seu Nicásio, velho aliado. "Pouso e notícia", respondeu. Dentro da casa, o cheiro de café fresco misturava-se ao de fumo. Nicásio falava baixo, olhando as frestas da janela. "Maria tá no casarão de Hermógenes." O coronel juntou jagunço de tudo quanto é canto. Gente de Cipó, de Canudos, de Monte Santo. Diz que até uns soldados de Piranhas vieram ajudar, tão armados de Mauser, e tem dinamite guardada no paiol. Lampião ouviu calado, os olhos parados na chama da lamparina. "Quantos homens, Nicásio?" "Uns 30, 40. E mais uns cabras que o coronel paga com o dinheiro das dívidas do povo." Lampião puxou o chapéu para frente, fazendo sombra no rosto. "Então ele está comprando valentia com o suor dos pobres." Corisco bufou. "Dinheiro roubado sempre paga bala." O capitão assentiu e terminou o café num gole. "Amanhã de noite a gente chega. Se for para morrer, que seja com o rifle na mão." Quando voltaram aos cavalos, o sol já descia vermelho, como se também sangrasse. Um dos homens começou a cantar um aboio triste, mas Lampião mandou parar. "Hoje não. Hoje o sertão vai escutar outro tipo de canto." A estrada era longa e o tempo curto. O bando cruzou o Brejo Grande, desviando dos caminhos principais. Em certo ponto, o som de uma sanfona vinha do longe. Era festa num povoado, talvez promessa de São José. O contraste do riso e da música com o peso da missão fez Corisco resmungar. "O povo dança e a gente vai para a morte." Lampião respondeu sem emoção. "O povo precisa dançar, Corisco, senão enlouquece." Ao cair da noite, o cheiro de chuva prometida encheu o ar, mas o céu não cumpriu. A lua apareceu cortada por nuvens finas e as sombras dos cavalos alongavam-se pelo chão. Lampião olhou o horizonte uma última vez antes de ordenar a parada. "Amanhã a gente chega em Jeremoabo. Quem quiser voltar, que volte agora." Ninguém se mexeu, nem mesmo o mais jovem. O sertão dormia, mas o inferno já vinha acordado no passo dos cavalos. O casarão do coronel Hermógenes de Brito ficava no alto de uma colina cercada por mandacarus. As paredes grossas de taipa se erguiam como muralhas, e o portão de madeira reforçada parecia mais de fortaleza do que de fazenda. Lá dentro, homens armados com rifles Mauser faziam ronda sob o comando do sargento Tibúrcio, um sujeito cruel, conhecido em Cipó por matar sem motivo. O coronel observava tudo pela janela, com o copo de cachaça na mão e o rosto vermelho de calor. Maria Bonita estava presa num quarto pequeno, iluminado apenas por uma lamparina fraca. O chão de barro batido cheirava a mofo e as paredes exalavam umidade. As mãos dela estavam amarradas por cordas que cortavam a pele. Tentara escapar na primeira noite, mas os golpes vieram rápidos. O rosto trazia marcas de tapa e o sangue seco endurecia nos lábios. Apesar da dor, ela mantinha o olhar firme, desafiando qualquer um que se atrevesse a encará-la. O coronel entrou sem bater, o cheiro de cachaça o precedendo. Caminhou devagar, arrastando as esporas no chão. Mulher de cangaceiro é igual a cobra. Se não mata, envenena. Maria não respondeu. Hermógenes se inclinou. O hálito quente. "Diz pra mim onde Lampião tá." Ela cuspiu no chão. "Onde o senhor menos espera." O coronel riu alto e ergueu a mão, mas se conteve. "Tu tem coragem, eu dou isso. Mas coragem não impede bala." Do lado de fora, o sargento Tibúrcio ria alto, apostando cartas com os jagunços. "Aposto 5.000 réis que o cabra do Lampião nem chega perto daqui." Um dos homens respondeu. "E se chegar?" "Se chegar, a gente manda ele de volta para o inferno de onde veio." Enquanto isso, a notícia corria pelos arredores de Jeremoabo. Diziam que Lampião vinha com 30 homens, que o chão tremia com o galope dos cavalos e que o sertão ia ver o diabo de chapéu de couro de novo. O coronel fingia não acreditar, mas mandou reforçar a guarda e cercar o casarão com lampiões acesos durante a noite.
Na mesma hora, a léguas dali, Lampião e o bando observavam de longe o brilho das lamparinas no alto da colina. Corisco apontou. Tá vendo? Ele tá com medo. Quem dorme com tanta luz é porque não confia nem na própria sombra. Lampião respondeu seco. Luz não espanta o que vem da escuridão. O capitão examinou o terreno. O casarão ficava cercado de mandacarus e pedras grandes, com uma cerca de arame farpado por trás. Ao redor, o som de insetos era o único barulho. O plano se formava na cabeça dele como quem traça um mapa invisível. No casarão, Maria rezava baixinho, o corpo dolorido, a voz quase sussurro. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. O coronel, do outro lado da porta, ouviu a oração e riu sozinho. Reza, mulher, que Deus não anda mais por essas bandas. Mas lá fora, no escuro, Lampião preparava o inferno. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. Lampião riscou o chão com a ponta da peixeira, desenhando o casarão de Hermógenes na areia. Ao redor, os cangaceiros observavam atentos, o rosto iluminado pelo fogo baixo da fogueira. Ele dividiu o grupo em 3 frentes. Corisco, Zé Sereno e Luiz Pedro ficariam encarregados de atacar o portão principal. Volta Seca entraria pelos fundos com mais 5 homens. Ele próprio, junto de Zé Baiano, cuidaria da parte mais perigosa, o flanco direito onde ficava o paiol e o curral. Aquele coronel tem bala, mas não tem sorte. Hoje o céu vai pesar para cima dele, disse Lampião, guardando o punhal. O silêncio reinou por alguns segundos. Cada homem sabia o risco que corria. As armas foram limpas, as cartucheiras cheias, os chapéus ajustados. O cheiro da pólvora se misturava ao do couro quente e da terra seca. Corisco quebrou o silêncio. E se ele os armaria como escudo? Lampião o encarou. Então o escudo dele vai virar cruz. Ele retirou do bolso um rosário de contas pretas, presente de Maria Bonita. Passou os dedos devagar pelas contas gastas, como quem busca força em lembrança. Que São Jorge me empreste a lança e o diabo me empreste a coragem. Zé Baiano riu baixinho. Coragem o senhor já tem de sobra, capitão. Falta é o diabo querer dividir a dele. Lampião sorriu de leve. Hoje ele vai querer. O sol nasceu lento, tingindo o céu de vermelho sobre o sertão. O calor crescia e o silêncio do grupo pesava. As celas rangiam, os cavalos bufavam. Lampião caminhava entre eles, inspecionando cada arma, cada cartucheira. Passou a mão no ombro de Corisco. Quando o portão cair, ninguém se dispersa. Nem por ouro, nem por grito. O coronel é meu. À distância, o casarão se erguia imponente, cercado por um campo seco. Homens armados faziam ronda, os chapéus reluzindo ao sol. Um deles subiu na torre e gritou alguma coisa que o vento levou. Lampião observava atento, o olhar frio, calculando cada passo, cada rota de fuga. A terra é dura, mas vai amolecer de sangue, disse ele, ajustando a Mauser no ombro. Corisco apontou para o céu, onde urubus rodavam devagar. Olha lá, capitão, até os bichos estão esperando. Lampião respondeu sem tirar os olhos da colina. Vão comer bem hoje. No casarão, o sargento Tibúrcio notou um movimento distante, algo que reluzia entre os mandacarus. Coronel, acho que tem coisa vindo lá de baixo. Hermógenes se levantou da cadeira, a garrafa de cachaça na mão. Tu bebeu, Tibúrcio? Aqui nem Lampião chega, esse sertão é meu. E se for ele mesmo? Insistiu o sargento. O coronel deu um sorriso torto. Então o rei do cangaço vai morrer com o sol no rosto. No acampamento, Lampião ergueu a mão, o gesto que todos conheciam. Era a hora. O silêncio foi quebrado apenas pelo som dos ferrolhos sendo puxados. Cada homem fez o sinal da cruz. O vento quente soprou do leste, levantando poeira. Hoje, o sertão vai ouvir o nome de Maria Bonita. O primeiro tiro explodiu antes do sol atingir o meio do céu. O estrondo ecoou pelo sertão como trovão de guerra.
A explosão da dinamite abriu um buraco no portão do casarão, lançando estilhaços de madeira e fumaça pelo ar. Corisco avançou à frente com 10 homens, gritando o nome de Maria Bonita, o rosto coberto de fuligem, o rifle firme nas mãos. O som dos disparos se misturava aos gritos dos jagunços e o chão tremia com o galope dos cavalos. O cheiro de pólvora e terra queimada invadiu tudo, queimando o ar e a garganta. Lampião surgiu pela lateral, rápido, certeiro, usando as pedras como cobertura. Atirava com precisão, cada bala cortando o vento. Zé Baiano carregava as granadas improvisadas, feitas com latas de querosene e pólvora. Arremessava uma, o clarão iluminava os rostos suados e o barulho fazia os urubus se erguerem assustados. Do alto da varanda, o sargento Tibúrcio gritava ordens, o rifle apontado. Segura esses desgraçados, atira para matar. Mas os volantes, desorientados com o barulho, atiravam sem direção. Alguns fugiam para dentro da casa, outros caíam antes de cruzar o pátio. Corisco tomou um tiro de raspão na perna, cambaleou, mas continuou avançando. Lampião o viu cair e berrou: "Ninguém para, nem o inferno agora segura a gente." Os cavalos relinchavam, pisoteando o chão coberto de sangue. Um dos cangaceiros correu até o paiol, acendeu o pavio e se jogou no chão. A explosão sacudiu o casarão, quebrando janelas, derrubando paredes. A fumaça encobriu tudo. Por um instante, ninguém enxergava nada além de cinza. Lampião aproveitou o caos e atravessou o portão, disparando a queima-roupa contra 2 jagunços. O rosto dele estava coberto de pó e os olhos vermelhos de raiva e calor. O som seco das balas ricocheteava nas paredes. Passou pela varanda, chutou a porta principal e entrou na sala. As lamparinas pendiam balançando, o ar pesado de fumaça. No chão, corpos e destroços. Corisco, mancando, se juntou a ele. "Tá lá dentro, capitão, no quarto dos fundos." Lampião assentiu e subiu os degraus de madeira que rangiam sob o peso das botas. O coração batia forte, o suor escorria pelo queixo. O corredor cheirava a sangue e querosene. Um vulto surgiu à frente. Um soldado. O disparo veio rápido. Lampião desviou. Atirou primeiro. O corpo caiu contra a parede. Lá fora, o tiroteio continuava, mas mais distante. Os gritos iam se apagando, substituídos por gemidos. Lampião parou diante de uma porta trancada. Reconheceu o som de um soluço abafado. "Maria?" Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz fraca. "Lampião, é você?" Ele chutou a fechadura. A madeira estourou. O quarto estava escuro. A luz fraca da lamparina iluminava Maria sentada no chão, as mãos presas, o rosto inchado. Lampião correu até ela, ajoelhou-se e cortou as cordas com a peixeira. Ela olhou para ele com os olhos marejados. "Eu sabia que vinha. Ninguém me toma o que é meu, Maria. Nem Deus, se fosse preciso." Ele a ajudou a se levantar, segurando-a pelos ombros. Do corredor, ouviu passos e virou-se. Era o sargento Tibúrcio apontando o rifle. Lampião não pensou. O tiro ecoou tão forte que fez as lamparinas balançarem. Tibúrcio tombou de costas, o sangue escorrendo pelo chão. Maria tremia. "Acabou?" Lampião carregou o rifle, o olhar frio. "Ainda falta um homem." Lampião desceu as escadas com Maria apoiada no ombro. A fumaça ainda pairava no ar, densa, com gosto de ferro e pólvora. O som dos disparos lá fora diminuía, mas a tensão permanecia viva, como um tambor batendo no peito. Corisco, ferido, esperava no pátio com o rifle apoiado no joelho e o chapéu coberto de fuligem. "Tá viva?" perguntou ele, a voz rouca. Lampião apenas assentiu. "Tá viva, mas o coronel ainda respira." Maria se sentou num canto, respirando com dificuldade. O vestido rasgado, o rosto marcado, mas os olhos firmes lembravam a mulher que ele conhecia, a que não temia ninguém. "Ele mandou me humilhar, Virgulino. Disse que ia te quebrar." Lampião fechou os punhos, o maxilar travado. "Quebrou,
Foi o destino dele. Do lado de fora, o tiroteio cessava. Os últimos jagunços fugiam em disparada, largando as armas pelo caminho. O cheiro do sangue se misturava ao do barro molhado e à fumaça da madeira queimada. O casarão, agora tomado, rangia sob o calor das chamas que começavam a se espalhar pelas paredes. Corisco tentou se levantar, mas cambaleou. Vai atrás dele, capitão. A vingança é tua. Lampião olhou para Maria e ela apenas disse: vai. Saiu decidido, pisando firme sobre o chão coberto de estilhaços. Passou pelos corpos, chutou uma porta semiaberta e avistou o coronel correndo pelos fundos, o chapéu pendendo da cabeça e uma bolsa de couro nas mãos. Hermógenes tropeçava, suava, respirava alto, tentava montar no cavalo, mas as mãos tremiam demais. Lampião apontou o rifle e caminhou devagar. "Coronel!" gritou. Hermógenes parou, virou-se, o rosto pálido. "Lampião, escuta. Não foi por mal, foi ordem. Tinha soldado do governo no meio disso. Eu só segui o que mandaram." Lampião se aproximou, a arma firme. "Ordem? E quando foi que mandaram um homem roubar mulher? Eu te dou ouro, te dou terra, o que quiser." "Eu só quero uma coisa", disse Lampião, "que o senhor veja o preço da covardia." O coronel ainda tentou falar, mas a bala veio antes. O disparo ecoou seco. O corpo dele caiu de costas, o chapéu voando, o sangue se espalhando na poeira. A bolsa de couro caiu aberta. Notas de 1000 réis, moedas de prata, joias, papéis. Lampião olhou e cuspiu no chão. Dinheiro que compra desgraça não paga redenção. Volta Seca apareceu correndo, o rosto manchado de fuligem. "Capitão, acabou. O casarão tá pegando fogo." Lampião olhou o corpo do coronel e murmurou: "Que arda junto com os pecados dele." Voltou até Maria, que o esperava sentada sob o alpendre, o olhar perdido nas chamas. "Tá feito", disse ele, limpando o suor e o sangue do rosto. "E agora?" "Agora a gente vai embora, mas o sertão vai lembrar." Corisco olhou o casarão em chamas e comentou: "O inferno ganhou endereço novo." Lampião ajeitou o chapéu, pôs Maria no cavalo e respondeu: "Pois que Deus feche as portas dele, porque o que era para ser pago, foi." O sol ainda queimava o chão quando Lampião montou o cavalo e olhou para trás. O casarão ardia em chamas, o fogo lambendo as paredes de taipa e subindo até o telhado, estourando telhas como trovões. O calor era tão forte que parecia fazer o ar chiar. Maria estava montada atrás dele, o corpo cansado, as mãos segurando firme na cintura dele. O vento trazia o cheiro de fumaça, de sangue e de terra molhada pelo suor dos cavalos. Corisco, mancando, se aproximou com os poucos homens que restaram. "Tá tudo feito, capitão. Só sobrou a gente." Lampião olhou ao redor. Dos 20 que vieram, 10 jaziam pelo chão. O rosto endurecido dele não mudou. Cada homem que caiu aqui morreu com nome limpo. E o nome limpo vale mais que dinheiro. Os corpos foram cobertos com panos e uma pequena cruz de madeira foi fincada sobre o barro. Lampião ajoelhou, tirou o chapéu e passou a mão no rosto. O suor misturado com fuligem fazia a pele arder. Aqui jaz quem seguiu a palavra dada. Que Deus receba cada um como soldado da fé e do amor. Maria desceu do cavalo, o olhar fixo nas labaredas. "Ele mandou me prender, me bater, disse que tu não era homem de me buscar." Lampião olhou para ela. "Pois agora ele sabe que eu sou." O vento mudou de direção, espalhando faíscas e cinzas sobre o pátio. O som distante dos urubus começou a encher o ar. Lampião mandou recolher o ouro e as notas encontradas com o coronel. As cédulas estavam manchadas de sangue e barro. Ele abriu o bornal e tirou um punhado de moedas, jogando-as no chão. "Dinheiro sujo não compra redenção. O que sobrar, divide entre as viúvas dos nossos." Corisco assentiu, o olhar pesado. "E agora, capitão?" Lampião respondeu sem olhar para ninguém. "Agora o sertão precisa esquecer o barulho da bala."
Partiram devagar, cruzando o campo marcado de cinzas. O sol se escondia atrás dos morros, tingindo o céu de vermelho. Maria, calada, apoiava o rosto nas costas dele. Cada passo do cavalo fazia o couro ranger, e o som se misturava ao eco distante do fogo morrendo. Quando alcançaram o alto da estrada, Lampião parou e olhou uma última vez para o casarão. As chamas diminuíam, mas a fumaça subia grossa, desenhando um rastro escuro no céu. Que esse lugar nunca mais veja o nascer do dia. Corisco ergueu o rifle e disse: se existe justiça, ela mora no sertão. Lampião respondeu: justiça mora na dor. E hoje o sertão chorou junto com a gente. Seguiram noite adentro. Nenhum homem falou mais. O caminho era longo até Canindé, e o silêncio pesava mais que as armas. A cada curva, o vento trazia o eco distante do fogo, como se o sertão ainda repetisse o nome de Maria Bonita. A lua já estava alta quando o grupo parou próximo ao riacho seco. O silêncio dominava o sertão, quebrado apenas pelo estalar das brasas que restavam da fogueira. Maria dormia encostada em um tronco, coberta pelo xale de Lampião. O vento frio descia das serras, trazendo o cheiro distante da fumaça do casarão, que ainda ardia a léguas dali. Lampião permanecia acordado, o olhar perdido na escuridão. As mãos calejadas limpavam o rifle com a calma de quem tenta afastar da mente a lembrança do que precisou fazer. O sangue ainda estava seco na roupa. Corisco, sentado perto, fumava devagar, o rosto marcado de cansaço. Capitão, e agora? A gente volta para o mato ou enfrenta o governo? Lampião respondeu sem olhar. O governo é que vem atrás da gente, sempre vem. Mas agora eles sabem que Maria Bonita não se toca. O grupo seguia cada palavra em silêncio. Os homens sabiam que aquele era o preço da coragem. Estar pronto para morrer sem aviso, por honra, por amor, por nome. Quando o dia clareou, partiram rumo ao Pajeú, região de veredas e serras, onde o povo ainda falava o nome de Lampião com medo e respeito. Passaram por Serrinha, por Cacimba Nova, por povoados pequenos onde as crianças corriam para ver o bando passar. As mulheres rezavam de longe, os homens baixavam a cabeça. Chegaram a uma fazenda abandonada e se abrigaram por dias. Maria se recuperava devagar. As marcas dos pulsos ainda ardiam, mas o olhar já não tremia. Acha que isso tudo vai acabar um dia, Virgulino? Perguntou ela, olhando o céu avermelhado do entardecer. Lampião demorou a responder. Só acaba quando o sertão tiver paz. E paz é coisa que homem nenhum sabe dar. Enquanto o resto do bando descansava, ele chamou Corisco e entregou-lhe uma bolsa de couro. Ouro do coronel. Quero que distribua. Metade para o povo de Poço Redondo, metade para as viúvas dos nossos. Corisco sorriu, surpreso. E o senhor? Eu? Já tenho o que me basta. Naquela noite, Lampião saiu sozinho e caminhou até o alto da serra. Do topo, o sertão se estendia até onde o olho alcançava. Vasto, silencioso, eterno. O vento batia forte, levantando poeira e lembranças. Ele ajoelhou-se e com voz rouca murmurou: que Deus perdoe o sangue que derramei, mas que nunca me falte coragem para defender o que é meu. Ao longe, as luzes das volantes se moviam, pequenas e ameaçadoras. O descanso seria curto. A caçada nunca parava. No dia seguinte, antes de partirem, Maria montou no cavalo e olhou para trás. O sertão nunca esquece, Virgulino. Lampião ajeitou o chapéu de couro, olhou o horizonte e respondeu: pois que lembre, porque a lembrança é o que mantém o nome vivo. E partiram, desaparecendo entre as veredas, como sombras que o vento leva, mas o tempo nunca apaga. O tempo passou e o sertão começou a mudar. As histórias sobre Lampião e Maria Bonita corriam de boca em boca nas feiras de Juazeiro, nas ruas de Petrolina, nas barrancas do São Francisco. Uns diziam que ele era bandido, outros juravam que era justiceiro. Mas quem tinha perdido um filho nas mãos dos coronéis sabia de onde vinha o ódio que o movia. O povo simples guardava pedaços da memória.
uma bala gasta, um pedaço de chapéu, uma moeda deixada na mesa. Em cada vila havia alguém que dizia ter visto Lampião passar, sempre montado com Maria Bonita ao lado, firme como o destino. Na feira de Exu, um velho contou que o capitão uma vez pagou a dívida de um lavrador com o dinheiro tirado de um coronel. Em Santo Antônio das Missões, uma mulher jurava que Maria ajudou a esconder 2 crianças quando o bando das volantes invadiu o vilarejo. E assim, entre medo e gratidão, nascia a lenda. Mas o preço da lenda era alto. O governo apertava o cerco. Os volantes se multiplicavam. E cada jagunço morto trazia mais soldados. O nome de Lampião pesava como maldição nos documentos oficiais. A cada batida, os homens precisavam mudar de rota, cruzar o sertão de Alagoas, esconder-se nas caatingas da Bahia. Numa noite em Poço Redondo, o grupo se reuniu ao redor da fogueira. O céu estava limpo e o fogo refletia nos chapéus de couro. Capitão, o povo do governo está oferecendo dinheiro vivo por cabeça de cangaceiro, disse Corisco. 1.000 réis para os pequenos, 5.000 por nome grande. Lampião deu uma risada curta. E quem é que tem coragem de cobrar? Ninguém respondeu. Maria olhou para ele, o rosto iluminado pelas chamas. Um dia, eles vão tentar, Virgulino. Vão, mas para chegar em mim tem que passar pelo sertão inteiro. Os homens ficaram em silêncio. O vento soprava quente, trazendo o cheiro distante de chuva, mas o céu seguia seco. O sertão parecia respirar junto com eles. Cada sussurro, cada som de passo ecoava no escuro como se fosse aviso. Na manhã seguinte, deixaram o acampamento e seguiram por trilhas escondidas. Passaram por cruzes de madeira fincadas na estrada, lembrança dos que tinham caído. Lampião olhou uma delas, sem nome, apenas o chapéu pendurado. Quem morre por causa certa não precisa de epitáfio. Mais à frente, uma igreja velha de barro aparecia entre os mandacarus. Entraram em silêncio. Maria se ajoelhou, acendeu uma vela diante do altar rachado e fez o sinal da cruz. Que Deus olhe por nós, porque o homem já não olha. Lampião ficou em pé na porta, o sol batendo nas costas dele, o olhar firme. Deus há de olhar, Maria, porque até o céu sabe que o sertão tem dono. Quando saíram dali, o vento levantou a poeira e levou consigo o som dos cascos, desaparecendo na imensidão do Nordeste. E quem viu aquele grupo passar naquela manhã, jurou, até o último dia de vida, que Lampião e Maria Bonita não eram gente comum, eram parte da própria alma do sertão.